Salve, galera! Vamos lá em formação de palavras? Vem comigo! Pessoal, aula de hoje, formação de palavras. Uma aula muito pedida pela galera da SpaceX. Galera que tem normalmente assistindo essa aula de morfologia, aula de função sintática, ela pediu muito essa questão de formação de palavras. Então, ó, atendendo a pedidos, e já que eu estou atendendo a pedidos, dá uma baixada aí, ó, dá uma curtida, dá um like, se inscreve no canal. A sua participação é muito importante para que a gente possa sempre atender o que você precisa. Então vamos lá, formação de palavras. Quando a gente quer estudar a parte de morfologia, normalmente nós fazemos o quê? Nós estudamos estrutura de palavras e formação de palavras. Afinal, você quer saber como que nós conseguimos formar palavras simples, palavras compostas, dentro da estrutura da língua portuguesa. E para entender como elas se formam, por isso essa matéria, formação de palavras. Ora, quando você fala para mim assim, eu estou fazendo um processo de derivação. Ora, derivação quer dizer que eu estou usando um radical para formar uma nova palavra. Como assim, Monteiro? Não entendi. Veja bem, eu botei um exemplo aqui no quadro para ficar bem fácil. Eu peguei a palavra leal. A palavra leal é uma palavra que só possui, ou apresenta, no caso, um radical. E esse radical está aqui, ó, leal. Na língua portuguesa, as palavras terminadas em S, Z, L e R. Repete para mim, Fredson. S, Z, L, R, o famoso CZLR. Quando você tem as palavras como país, ó, terminado em S, paz, terminado em Z, mel, terminado em L, mar, terminado em R, ó, S, Z, L e R, CZLR. Essas palavras, elas só apresentam um radical. Elas não têm vogal temática, por isso que elas são chamadas de palavras atemáticas. Por isso, vem aqui comigo, ó. Leal está no CZLR. Então eu já sei que ela aqui, ó, apresenta um radical. A partir daí, para fazer uma derivação, o que eu vou colocar? Eu vou acrescentar elementos mórficos em boa parte delas. Veja bem, se eu acrescento um elemento mórfico antes do radical, como aqui em desleal, o que foi que eu fiz? Todo elemento mórfico que eu coloco antes do radical, eu vou chamar de prefixo. Veja, radical é fixo. Coloquei o elemento mórfico antes, então ele tem aqui um prefixo. E aí, se eu estou usando um prefixo, eu vou chamar isso aqui de derivação prefixal. Porque eu fiz uso do prefixo. Agora, se eu faço uma derivação acrescentando ao radical um elemento mórfico após o radical, ora, aí eu passei a ter uma derivação sufixal. Pode acontecer em não acrescentar, mas retirar elementos mórficos. Como assim? Vou apagar aqui para dar espaço. Eu posso chegar e fazer o seguinte, ó, eu tenho a palavra malandrim, quase ninguém usa mais, e em vez de acrescentar um elemento mórfico, eu retirei o elemento mórfico. Ao reduzir a palavra, veja, eu não acrescentei, eu reduzi, eu retirei. Quando eu faço isso, eu tenho o que eu chamo de derivação regressiva. Então, será derivação regressiva? Quando você fala assim, eu não vou no botequinho, eu vou lá no boteco. Ah, eu chego, você tinha, sei lá, o verbo nadar. Aí você fez o nado. Ah, eu tinha o verbo debater. Aí eu tenho debate. Eu tinha o estudar, mas eu tenho estudo. Veja bem, eu tenho derivações regressivas, porque eu formo palavras sem acrescentar elementos mórficos. Ao contrário, eu retiro elementos mórficos. Pode acontecer, essa aqui, ó, belo, é um adjetivo. Só que no momento em que eu faço o belo, o que aconteceu aqui com a palavra o belo? Eu tenho aqui um artigo. E ao colocar esse artigo antes do nome, o que aconteceu? Essa palavra deixou de ser um adjetivo e passou a ser um substantivo. Ou seja, eu fiz o que eu chamo de conversão. Eu converti a palavra. Eu fiz o que eu chamo de derivação imprópria.
E essa derivação imprópria também pode ser chamada de conversão. Agora, pode acontecer uma outra forma de derivação. Como assim? Eu tenho a palavra verde. Por sinal, faltou um R aqui quando eu montei a palavra. Isso acontece? Acontece, falha nossa. E veja bem, eu tinha o radical verde. O que aconteceu aqui? Eu peguei um prefixo e coloquei o prefixo aqui na palavra. Só que além do prefixo, eu também coloquei um sufixo. E aí você se pergunta, existe a palavra esverde? Não. Existe a palavra verdear? Não. A palavra somente vai existir se ela utilizar simultaneamente o prefixo e o sufixo. Usando o prefixo e o sufixo simultaneamente, eu tenho aquilo que eu chamo de derivação parassintética, ou apenas uma parassíntese. Então aqui, ó, é um caso de derivação parassintética. Ou você pode chamar apenas de parassíntese. Por quê? Eu estou usando obrigatoriamente prefixo e sufixo para formar uma nova palavra. Agora, veja bem, isso aqui são tipos de derivação, ou seja, eu uso apenas um radical para formar palavras. Quando eu uso mais de um radical, e aí, ó, mais de um radical, o que vai acontecer? Eu passo a ter um processo que eu chamo de composição. Por exemplo, porta-bandeira. Eu tenho aqui, ó, porta-bandeira. Radical 1, radical 2. Veja, quando eu faço a palavra porta-bandeira, observe que eu não alterei nenhum elemento mórfico na palavra. Quando eu junto as palavras e não altero em nada a estrutura das palavras, eu não retiro elemento mórfico, eu tenho o que eu chamo de justa posição. Agora, o mesmo não acontece quando estou falando em embora. Veja bem, em boa hora, eu formo a palavra embora. O que acontece aqui? Veja, para formar embora, eu saí eliminando elementos mórficos. Eu tive que sair retirando esses elementos para poder juntar, aglutinar. Nesse momento que eu juntei, eu formei uma coisa que eu chamo de aglutinação. Então veja bem, quais são os dois processos de composição mais conhecidos e mais usados? Justaposição, quando você pega duas palavras com dois radicais, junta e não altera o radical. Isso é justaposição. Se você juntar duas ou mais palavras e alterar os elementos mórficos, aí você passou a ter um processo de aglutinação. Agora, eu tenho esses outros 4 casos que eu botei aqui, que são bem simples e bem diretos. Por exemplo, fotografia. Ora, pode acontecer, veja bem aqui, ó, eu tenho um radical 1, eu tenho aqui o radical 2. Veja bem, pode acontecer de eliminar um dos radicais e ficar apenas com uma palavra. No caso aqui, foto. Nesse caso aqui, veja, eu eliminei um elemento mórfico para formar uma nova palavra. Quando isso acontece, eu tenho uma coisa chamada abreviação ou redução. Os dois nomes aparecem aí. Agora, pode acontecer de pegar palavras de origens diferentes, juntá-las para poder formar uma nova palavra. Veja, eu estou pegando aqui a palavra samba, que vem da África. E eu estou acrescentando a palavra dromo, que vem do grego. Dessas duas palavras, formou uma palavra bem conhecida no imaginário carioca, que nós chamamos de sambódromo. Na palavra sambódromo, veja, eu juntei duas palavras de origens distintas. Formei aquilo que nós chamamos de hibridismo. Agora, além de hibridismo, existe esse caso aqui, ó, ping-pong. Ping-pong é o som que você produz aí. Esse som, veja bem, é o que a gente chama de onomatopeia. Quando você usa palavras para reproduzir aquilo que existe em forma de som,
A gente chama isso aqui de onomatopeia. Quando é toque-toque, zap-zap, as pessoas acabam fazendo justamente o quê? Uma reduplicação. Aqui, no caso, é uma onomatopeia, porque eu estou querendo imitar o som daquilo que seria o barulho da bola de ping-pong, do jogo tênis de mesa. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, veja bem, isso é o que nós chamamos de sigla, e também é um outro processo de formação de palavras. Veja bem, é um assunto bem interessante porque ajuda você a entender substantivos compostos, substantivos simples, ajuda você a entender o que são palavras compostas, como elas surgem. É uma matéria que cai. Quem vai fazer SpaceX, quem vai fazer FON, quem vai fazer concursos militares aí da vida, quem vai fazer a prova específica da UERJ, é uma matéria que com certeza está lá. E se você quer saber mais, entra no canal, curte, dá um like, se inscreva, que é muito importante, porque toda semana a gente está botando uma aula nova, atendendo a pedidos. Então, até lá, então um abraço e continue conosco. Um abraço.